mais uma vez, hoje a história tem a ver com ser vertical, coluna direitinha e sem dores. Hoje é o desenvolvimento que o Francisco Feira-Torres vai fazer. Francisco não tem dores de coluna, está sempre muito direitinho. Não, raramente tenho dores de coluna. Uma ou duas vezes aleijei-me na coluna a praticar exercício físico e, por sinal, recuperei bastante depressa. Sim. Foi? Isso tem a ver então com as táticas que vai hoje dar aqui? É assim, a nossa coluna é um reflexo direto da nossa saúde, diga-se passagem, e na realidade devíamos ter uma postura relativamente ereta. Numa situação normal não devíamos ter uma postura tensa, mas ereta. Não, mas descontraída ao mesmo tempo. Mas é assim, ninguém tem uma coluna... O que é que estava à espera? O que é que estava à espera? Diga, Francisco. Ninguém tem uma coluna perfeita, há sempre um certo grau de desequilíbrio na coluna, porque a coluna faz com que o nosso organismo se adapte. Portanto, a coluna adapta-nos, de alguma forma, à condição interna. E, de uma forma geral, culpamos os problemas externos pelos problemas de coluna, ou seja, o levantar pesos, o sentarmos em cadeiras que não são ergonómicas, ou muitas horas num computador, os saltos altos, as mochilas... Vocês não trazem hoje, pois não, saltos altos? Não. As mochilas pesadas e um sem número de causas possíveis, que são causas reais. Tudo isto que eu mencionei são causas reais. Mas, de uma forma geral, esquecemos das causas internas. E no que toca à coluna, na minha opinião pessoal, assim, há várias causas possíveis de problemas de coluna, particularmente e especificamente neste caso de dores nas costas ou lombalgias, particularmente na zona lombar, na zona inferior da coluna. Uma é acidentes, portanto, e qualquer acidente provoca problemas de coluna. Outro é problemas orgânicos, e essa causa, regra geral, não é estudada. Por exemplo, em medicina oriental, quer na China, quer no Japão, quer na Índia, quer agora em muitos campos, entre aspas, alternativos da ciência ocidental, se considera que há uma relação estreita entre os órgãos e a nossa coluna. E que quando um órgão começa a ter problemas, imaginem, por exemplo, que o fígado começa a ficar maior, começa a inchar, isso repercute-se numa zona específica da coluna. Por isso, problemas na coluna frequentemente têm a ver com os rins, particularmente na zona lombar, mas podem ter a ver também com o fígado, com o baço, com o coração. São os órgãos que principalmente têm a ver com a coluna, em alguns casos também os intestinos. E a nossa postura reflete também a condição orgânica, se assim se quiser pôr. Por exemplo, isto é conhecido como uma postura mais tombada para a frente, mais este tipo de postura, não sei se isto na câmara fica muito bem ou não. É uma pessoa virada para o futuro, não é? Está a perceber-se. Não, isto é virado para o passado e isto mostra problemas pulmonares. A sério? Claro que sim. Sim. Aliás, isto é conhecido. Pessoas, quando têm problemas pulmonares, regra geral, os ombros começam a virar para a frente, começam a arquear e a postura fica mais caída. Isto mostra, de um ponto de vista diagnóstico em medicina oriental, problemas relacionados com quer os pulmões, quer o intestino grosso. Este eixo aqui. Enquanto, por exemplo, uma postura mais neste género, eu hoje estou a fazer de palhaço, mais isto assim. Como aqui os meninos da avó, estão assim. Isso mostra uma debilidade renal. Pois é. Rins e bexiga. Enquanto que uma postura mais arrogante, mais peito cheio e mostra regras lá problemas cardíacos. Problemas cardíacos? Cardíacos, há uma pressão excessiva na zona do coração. Francisco, mas geralmente as pessoas, por exemplo, que têm grande atividade física e que fazem ginástica e aquelas coisas agora que se usam, aqueles exercícios todos de ginásio, têm todos um ar assim muito... A pessoa pode ter um ar, digamos, relativamente musculado, mas entre o cheio e essencialmente neste tipo de postura é que o centro de gravidade do corpo, em vez de estar mais abaixo, que é onde deve estar, tende a subir e fica mais aqui. E isso não tem a ver com o músculo. Tem a ver, essencialmente, com uma, entre aspas, deficiência ou desequilíbrio postural. Então qual é a posição correta? Não há uma posição 100% correta. Mas aquela que revela boa saúde. De uma forma geral, é uma coluna que é direita, as costas que estão direitas sem estarem hirtas, uns ombros descontraídos. E de uma forma geral, os pés à mesma largura dos ombros é uma postura relativamente normal, quer de pé, quer sentados. Agora, todos nós temos que fazer correções e há situações onde cruzamos as pernas, há situações onde nos inclinamos mais para a frente ou onde fazemos isto. Isso por si só não significa nenhum problema. Quando cronicamente temos um determinado tipo de postura, isso pode significar, portanto, ou um acidente ou problemas orgânicos. Uma causa que eu me esqueci e convém eu mencionar já, antes que me esqueça, é problemas emocionais sérios que podem afetar seriamente a coluna. Um stress emocional muito grande, sei lá, o falecimento de um ente querido, um divórcio, uma mudança de país. Um stress emocional sério pode provocar problemas de coluna crónicos ou passageiros, pode afetar seriamente a nossa postura também. E a maioria dos problemas de coluna tem a ver com uma destas três causas. Uma destas três. Varia de pessoa para pessoa ou um acumular de cada uma destas causas. Quem é que tem mais problemas de coluna, as mulheres ou os homens? Assim, segundo aquilo que eu li,
parecem ser as mulheres, mas eu não tenho a certeza. Segundo o que eu li em termos estatísticos... Quem é que carrega com os sacos de supermercado? As mulheres. Talvez por isso. Mas não tenho a certeza, Júlia. É assim, eu vi realmente este artigo que eu estava a mencionar há pouco, onde apontavam para as mulheres, ou pelo menos as adolescentes, terem mais problemas de coluna, mas não tenho a certeza. Não sei se será 50% para cada lado ou mais as mulheres que os homens. Agora, é um tipo de situação de que muitas pessoas sofrem e cada vez mais jovens sofrem. Aí eu isso acho que não é normal. Sim, apesar de se carregarem mochilas, apesar de se carregarem, em alguns casos, pesos e de se fazer atividade de uma forma não adequada, não acho que seja normal jovens adolescentes terem tantos problemas de coluna, e eu penso que a questão é uma questão orgânica. Há uma certa debilidade já do esqueleto e de todos os músculos e ligamentos que fazem com que comece a haver problemas de coluna. Portanto, não parece que isso deva acontecer dessa forma. Obviamente, uma postura incorreta conduz também a problemas de coluna. E sentarmos de uma forma incorreta, ou termos um estilo de vida muito sedentário, leva a problemas de coluna e, de uma forma geral, pessoas com uma atividade física regular e vigorosa têm uma coluna muito melhor e têm muito menos problemas de coluna. Pessoas que praticam atividades físicas regulares, quais... Deixa-me ver aqui como é que é a vida aqui dos meninos da Avon. Atividade física. Portanto, é mais no foro alimentar. Portanto, repare, eu quando levanto para comer carne, portanto, digamos que, de certa forma, exercito esta zona aqui do cotovelo e do... Portanto, só isso, mais nada. Depois o próprio movimento peristáltico do estômago é um exercício bom. E dos intestinos. E dos intestinos, a boa flora. Então, e o desempenho em palco? Como é que se aguenta, se não há atividade física? Aguenta-se. Não, a atividade física, eu acho que a minha maior atividade física é o desempenho em palco. Quer dizer, vocês têm que ter fibra, têm que ter genica, não é? Principalmente para aquele desassossego que vocês promovem, não é? sim, mas Para cá chegamos um bocado Estafados no final. Sim. E há músicas que temos Mas que fazer um verticais. intervalo. Acabam verticais, nunca sim. saem do palco de gatas. Não. E ali daquele lado está tudo com ar à vontade. Transpira-se muito em palco. É O terrível. Vilares bebe e o Naná transpira. Transpira-se Há muitíssimo. ali uma simbiose, é? E temos problemas de coluna. Eu Têm? tenho. Passamos muito tempo em frente ao computador, tanto eu como ele. Além disso, temos outro problema de coluna, que batemos sem querer na coluna, rasgámos o úfer e agora estamos sem coluna. O UFOR é um alto-falante. Daquele lado, como é que é? Há problemas ou não? Que se notem, não. Ainda. Isto é um fardo muito grande para carregar, tomar conta destes É quatro. verdade. E as Não é próprias fácil. guitarras são pesadas. Não há é? coluna que resista a Não isto. há coluna que resista. Não, e estilos de vida, vocês fumam todos ou não? Eu não. Eu deixei há algum Quase tempo. todos. Quase todos, pois. E comem imenso, não é? Sim. Há uns mais que outros. Há dias, há Bons dias. A ribatejanos. alimentação é um bocadinho desregrada, não é? É, os É, ribatejanos. regrada, é sempre feijoada, é sempre cozido. Não, mas a nossa alimentação é uma doença profissional. Nós somos viciados em estações de serviço, não é? Porque passamos a vida... Isso é curiosíssimo. passamos a vida cultura na da estrada. estação de serviço. Completamente. Portanto, comem aquelas completamente. sandes de esponja. Completamente. Sim, Porque a própria profissão assim o exige, não é? Mas depois somos Francisco, adeptos. há que desenvolver uma linha de fast food de origem vegetal, natural e macrobiótica. Isso já começa a aparecer. Mas não nas estações de serviço, acho eu. Não vai demorar assim muito tempo, com certeza, porque isso já está a acontecer noutros países. Isso É verdade, vai acontecer. Há umas sandes de leitão na paragem da Mialhada que são um espetáculo. Essas não Perdemos são um avião despojas. uma vez por causa de irmos comer essas São sandes de ótimas, leitão. também já lá fui. ótimo. Francisco, continuando a desenvolver. Portanto, é assim, para tratar problemas de coluna, obviamente, se o problema tiver a ver com um desequilíbrio orgânico, e a maioria deles tem, a nossa alimentação é essencial. Portanto, se o problema tem a ver ou com os rins, ou com o fígado, ou com o pâncreas, ou com o coração, ou com o baço, a alimentação desempenha um papel importante e o que se tem que fazer é diagnosticar qual é o problema e, a partir daí, fazer a correção necessária. Uma alimentação muito extrema, particularmente com muitos produtos animais, com muito açúcar, com muita gordura, com muitos produtos químicos, tende, ao criar uma condição mais ácida, a sacrificar órgãos vitais como os rins, como o pâncreas, como o fígado e, automaticamente, a produzir problemas de coluna. Portanto, na alimentação é importantíssimo e muitas vezes o corrigir a alimentação faz com que automaticamente os problemas de coluna melhorem. Outra, dormir é importante. Okay? Dormir indo para a cama a horas regulares e acordando a horas certas também. Faz bem à coluna. Frequentemente pessoas que estejam sob um grande stress físico, por exemplo, se dormirem e se começarem a ter quer refeições regulares, quer sono regular, a coluna vai sempre melhor imenso. Depois, nos tempos que correm, há práticas como, por exemplo, yoga, que é excelente para a coluna. Okay? E a maioria dos exercícios de yoga corrige e alivia fortemente problemas de coluna. Práticas como, por exemplo, quiroprata
osteopatia, massagem shiatsu. Massagens. É hoje o que o Francisco vai hoje deslumbrar-nos numa outra vertente que não lhe conhecíamos, que é as massagens, não é? Vou fazer uma pequena massagem, sim, Eu pedia que utilizando... fôssemos já fazendo, Francisco, Então vamos porque embora. o tempo corre. Portanto, temos Então um vou paciente, pedir aqui ao não é? paciente. Portanto, vamos pôr então aqui o dispositivo, entra a maca, temos um paciente que tem cara de tudo, menos que sofra de problemas de coluna. Não, é fingir, é fingir. É fingir, é fingir. Portanto, E agora vamos vou pedir ao pedir-lhe- paciente para... Vamos pedir-lhe que se desnude um bocadinho, porque isto é um Exatamente. programa de família, não é? Pronto. E o Francisco, então, vai mostrar hoje um talento desconhecido. Portanto, hoje de massagista, Francisco. Mais ou menos de massagista. Então, o que é que vai Então fazer? é assim, o que eu vou fazer é massajar esta zona da coluna com uma mistura de sumo de gengibre. Portanto, famoso isso é- gengibre. O que fazem é arranjar gengibre, descascá-lo, ralá-lo e espremem o sumo à mão. Ok? À mão? Sim. Se Tem que fizer isto, ser. é mais fácil. É? É. Eu nunca espremi gengibre, Agarro. mas está bem. É facílimo. E misturam 50% óleo de sésamo, 50% sumo de gengibre. Óleo de sésamo. Óleo de sésamo. Óleo de Azeite, sésamo, azeite também exatamente. serve. Azeite também serve, óleo de sésamo é melhor, mas podem utilizar azeite. Ou outro óleo se não houver mais nada. Se não tiverem mais nada, utilizem óleo de cozinha. Vai ficar a Como cheirar bem. emergência funciona. Depois E lembram-se depois do detergente da obtêm- louça, está bem? Obtêm este líquido, Obtém-se esse líquido, que é o cheira óleo de muito sésamo, bem. que é o óleo de sésamo com gengibre, que é fantástico para massagens. E no caso de haver problemas de coluna, isto é francamente bom. Particularmente se antes deste tratamento aplicarem na zona afetada uma compressa de gengibre. Que eu já falei, e aqui não temos tempo para fazer as duas coisas. O ideal é aplicar uma compressa na zona afetada e a seguir massajar com este líquido. E eu neste caso, o ideal é fazer isto diretamente com as mãos, por questões práticas e televisivas. Eu vou começar com o algodão. E isto é bastante simples. Portanto, mas isto é apenas para uma situação aguda, de muita dor, Não. ou pode ser feita em... É sempre Não. relaxante e É sempre relaxante. dá bem-estar, é? Portanto, imaginem que ele tem uma dor aqui e, essencialmente, o que nós vamos fazer é, eu para já ia untar isto tudo com este óleo. E, aliás, podem fazer a coluna toda. Eu, neste caso, como temos pouco tempo, vou fazer só a zona lombar. E, na coluna, aqui de um lado e do outro, desde cá de cima até cá abaixo, corre o chamado meridiano da bexiga. E, ao longo deste meridiano da bexiga, há uns pontos muito importantes que se chamam pontos IU. Aqui, por exemplo, é pulmões, este chama-se governador do coração, coração, diafragma, fígado, vesícula, por aqui fora. Okay? Mas o Francisco sabe mesmo. Isso é toque de profissional. Pronto. Sei, pois. Eu fiz muito disto. Fiz muito isso, pronto. É agradável saber que além de... Uma das formas que eu tive de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, quando estava a estudar, era fazer uns shiatos. Muito bem, portanto, é um homem perigoso, não podemos cair nas suas mãos, porque a Não, massagem shiatsu dói. Não dói dói muito. nada. Ai, dói. Depende Dói, do tipo dói. de shiatsu. Não, depende do tipo de shiatsu. Se for o shiatsu, por exemplo, do Sr. Namikoshi, pode doer bastante. Se for do Owashi, já não tanto. Se for do Saul Goodman, muito. Ele não Depende está da a escola. queixar. Ele não está a queixar, Não, pois depende não? da escola, depende da escola. A minha média. A sua é média. E aqui o que se pode fazer é massajar. Portanto, primeiro, untamos tudo isto com óleo, okay, que deveria ser mais do que aquilo que eu coloquei, e massajar de um lado e do outro da coluna, contem para aí um dedo de distância, okay, estes pontos chamados pontos U. Okay, assim, isto. Okay. Uma forma boa de fazer isto é massajar, depois passam o dedo acima da vértebra e depois descem e fazem isto. Okay. O ideal era ele estar um pouco mais baixo, ou eu ser um pouco mais alto. Okay. Este tipo de movimento assim. Okay. Ou simplesmente... Isso deveria ser feito pela coluna toda, é, Francisco? Para aqui, Se para a dor abreviarmos. for nesta zona, podemos massajar apenas a zona lombar, mas o ideal é fazer a coluna toda, assim. E quanto tempo é que se deve fazer isso? Uma massagem deste tipo, assim, se a pessoa estiver muito atrapalhada, podem fazer 10, 15 minutos, mas de uma forma geral, por exemplo, 5 minutos já é bastante. 5 minutos já dá. Já dá algum alívio, é? De uma forma geral dá bastante, em especial se conseguirmos combinar a compressa de gengibre com este tratamento. Agora, eu posso dizer, este tratamento de óleo de sésamo com gengibre, por exemplo, em escolioses, chifoses, lordoses, funciona muito, muito bem. E aí é toda a coluna. Okay? De cima a baixo, todos os dias, esfregar a coluna com óleo de sésamo e gengibre. Isto faz com que a coluna ganhe muito mais elasticidade. Eu acho que as pessoas têm um bocadinho de inibição, acham sempre que as massagens só podem ser executadas por um profissional. Mas com um bocadinho de jeito pode-se fazer qualquer coisa, desde que se siga mais ou menos o bom senso. Desde que se tenha um certo bom senso. É, por exemplo, o fazer isto não é propriamente uma massagem, qualquer pessoa pode fazer isto. Certo? É simplesmente
Mas parecem umas esfregar a festinhas, coluna. Francisco. Neste caso é o que eu estou a fazer, qualquer pessoa pode fazer. O conhecer os pontos, obviamente é preciso conhecê-los. Isso já é Mas outra coisa. se não os conhecerem e não acertarem, também não vem daí nenhum mal. Okay? Desde que tenham uma certa sensibilidade e não esborrachem a pessoa. Okay? É uma questão de perguntar se está a ser confortável ou não. Obviamente, para ter... A escola média. Obviamente, para ter resultados satisfatórios, de uma forma geral, um profissional é melhor. E há pessoas que são mesmo, há osteopatas, há quiropratas, que são mesmo... Sim, mas isto é possível executar em casa com uma O certa esfregar dose a coluna de bom com óleo de senso? sésamo e gengibre é possível executar em casa. Francisco, o sem nosso problema. tempo está a correr rápido. Eu quero saber, ao nível da alimentação, é possível combinar alguma coisa com este tratamento ou não? Em relação a problemas na zona lombar, o chá de feijão azuki, que eu uma vez, ou pelo menos uma vez, mostrei aqui, funciona bastante bem. Ferver o feijão durante cerca de 40 a 50 minutos e beber o líquido. Isto porque nesta zona os rins são o órgão mais afetado. Se, por exemplo, se for aqui, esta zona aqui, regra geral, eu digo regra geral porque há exceções, portanto não devem tomar isto à letra, regra geral aqui é o fígado, regra geral aqui é o baço ou o pâncreas, regra geral aqui é o coração. Okay? E depois há muitos, e cada um destes pontos equivale a um órgão, a pessoa pode detectar especificamente cada um dos órgãos pressionando, isso já é preciso bastante mais precisão e bastante mais rigor. Francisco, próxima sessão. Próxima sessão, vamos falar de problemas de vesícula. Que também é Também muito comuns. Também muito comuns, que também não há aqui para estas bandas. Com certeza, se não ficavam já convidados para esse programa. Aquilo é um bocadinho a onda da reflexologia, não é, Francisco? Aquela história dos pés e não sei o quê, não é? Funciona segundo os mesmos princípios, sim. Portanto, a reflexologia parte do princípio que no pé está representado todo o corpo. Pois. Na coluna também está representado todo o corpo, como nas mãos, como nos olhos. Eu pessoalmente acho que é mais eficaz um tratamento, por exemplo, na coluna do que nos pés, em relação a um problema como este. Mas pode-se também tratar a coluna nos pés, sim. Aqui, o princípio básico é que a parte representa o todo. Vocês acautelem-se, quando ele vos pedir para tirarem os sapatos, vocês não tirem. Porque ele vai fazer... É melhor não tirar mesmo. Não, o meu estilo de massagem nos pés é bastante suave. É? O meu é. Pronto, Francisco, ainda bem. É assim, há muitos estilos, ok? Há estilos mais duros, há estilos mais soft. O meu é escala média. Escala média. Francisco, muito obrigada. Então fica para a próxima sessão. Eu, entretanto, vou despedir-me dos meninos da avó, que vão agora com um ar muito mais...